Hebreus, capítulo de número 1. Nós anunciamos no boletim dominical de hoje uma nova série de mensagens, de pregações intitulada Uma âncora para a alma, estudos na carta aos Hebreus. Esta é uma das expressões belíssimas que nós encontramos na carta aos Hebreus, no capítulo de número 6, quando nos ensina o autor aos Hebreus, da parte do Senhor, que a nossa esperança em Cristo, baseada nas promessas de Deus, é como uma âncora para a nossa alma, segurança para a nossa fé. A carta aos Hebreus, o próprio título já nos indica quem foram os seus autores originais. Ela foi escrita para cristãos hebreus, judeus que haviam crido na mensagem do Evangelho, haviam recebido a Cristo, mas que, por alguma razão, nós observamos pelo contexto histórico, uma delas, a principal delas, a perseguição. Eles estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo. E nós vamos perceber isso quando lemos a carta aos Hebreus e o esforço, então, do autor. A carta nos parece muito mais uma exposição do Antigo Testamento, uma pregação bem clara e expositiva sobre o que o Antigo Testamento fala acerca de Jesus Cristo. E o esforço, portanto, do autor aos Hebreus era mostrar que retornar ou mostrar aos hebreus que abandonar a fé cristã, o cristianismo bíblico, e retornar ao judaísmo antigo seria um retrocesso. Por que razão? Ele vai começar claramente já mostrando que a superioridade de Cristo era o cumprimento de tudo aquilo que o judaísmo guardou, ensinou, esperou. E ele então vai mostrar, o autor aos Hebreus, que Cristo é superior a tudo e todos, superior aos anjos, superior a Moisés, superior aos sacerdotes, e vai mostrar que em Cristo tudo aquilo que foi anunciado no Antigo Testamento se cumpre. Tudo aquilo que foi aguardado e toda a esperança anunciada na Antiga Aliança, ela se cumpre em Cristo Jesus. Qual o período mais ou menos em que a carta foi escrita? Antes da queda de Jerusalém. Lembrem-se, a queda de Jerusalém se dá no ano 70, e os estudiosos, eles então definem a data, o período em que a carta foi escrita entre 60 a 65 depois de Cristo. Isso é, mais uma vez, essa data tardia, ou esta época anterior à queda de Jerusalém, corrobora ao fato de que todas estas cartas ou escritos, eles foram anunciados ou dados por Deus, preparando o povo para aquilo que ia se cumprir por conta da profecia que Jesus tinha feito. Vocês devem lembrar, em Mateus 24, por exemplo, Jesus vai profetizar sobre a queda de Jerusalém, e ele vai usar uma expressão que o autor aos Hebreus vai usar também, inicialmente, ao escrever a sua carta, que era uma expressão muito conhecida pelos judeus, a expressão últimos dias. Para o judeu, esta expressão apontava para a vinda de Cristo, para a vinda do Messias e a culminância, então, o cumprimento, então, de tudo aquilo que foi anunciado. Se isto falhasse, se isto não se cumprisse, então, de fato, Cristo não poderia ter sido um grande profeta. Se tudo o que Cristo falou ou disse, ensinou, não se cumprisse mediante a sua palavra profética, então ele poderia ser considerado um falso profeta. Então você vai perceber que todos os escritos do Novo Testamento, uma posição segura, conservadora a respeito da autenticidade dos livros, da sua autoridade, sempre apontarão para uma data anterior ao ano 70, que identifica então historicamente a queda de Jerusalém, a destruição do templo completa do templo de Jerusalém. Então, o que é que nós vamos ver hoje? Primeiramente, versículos 1 e 2, capítulo de número 1, será uma introdução para nós sobre o estudo, ou acerca do estudo da carta aos Hebreus. Outra coisa que eu esqueci de dizer para os irmãos, nós só temos o título preservado da carta. Você pode perguntar, pastor, mas quem foi o autor? Você não tem na língua grega, você só tem o título preservado e então a carta escrita. Você só tem aos Hebreus, você não tem, por exemplo, a apresentação do autor. De modo que os estudiosos antigos ou recentes, eles vão tentar supor, por exemplo, pelo conjunto
de informações. Alguns acreditam tamanho conhecimento do Antigo Testamento que foi Apolo que escreveu. Outros vão acreditar que foi o próprio apóstolo Paulo que escreveu. Calvino vai sempre se referir ao apóstolo, pois ele acredita que foi um apóstolo, provavelmente, que escreveu. A verdade é que nós não temos essa informação. Nós não sabemos quem escreveu a carta. Mas o que é mais importante para nós é saber que ela foi escrita para o povo de Deus. Os autores, os receptores originais são os cristãos hebreus, mas a sua mensagem, a sua abrangência é geral. Por que razão? Porque em nossa vida, em nossa caminhada cristã, nós sempre seremos tentados a voltar, a olhar para trás, a abandonar o caminho do Evangelho, a nos esquecer do que o Senhor fez por nós, a acreditar que é possível fazer alguma coisa e acrescentar algo à salvação que Cristo já nos deu. Então, a carta aos Hebreus, ela é muito importante, por isso que o título é que ela é âncora para a nossa alma, porque ela vai mostrar para nós onde está o firme fundamento da nossa salvação, mais uma vez. Ela está em Cristo Jesus. Cristo Jesus é, de fato, o nosso Senhor e Salvador. Então, hoje nós vamos trabalhar, e o tema será a superioridade de Cristo. É assim que o autor aos Hebreus começa a sua carta. Eu vou ler apenas os versículos 1 e 2. Peço a atenção dos irmãos. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, concede-nos o entendimento tão necessário para recebermos a Tua palavra nesta manhã. Abençoa-nos, ó Senhor. Fala ao nosso coração. Ensina-nos, ó Senhor, a Tua palavra. Concede-nos, ó Senhor, a graça de encontrarmos a Cristo, que é o centro da verdade revelada, é o centro de toda a Escritura. Concede-nos, ó Senhor, a graça de ouvirmos a Tua voz nesta manhã, pois nenhum homem pode conhecer a Cristo se o Senhor não falar com ele. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Então observem que o escritor aos Hebreus, ele não vai demorar em claramente apresentar o seu propósito. Inicialmente ele já faz isso, observem nos versículos 1 e 2. Ele vai deixar claro, de uma forma muito clara, muito explícita, pelo menos nos primeiros 3 versículos, ele vai falar sobre a superioridade de Cristo acima de tudo e todos. Embora nós tomemos inicialmente os 2 primeiros versículos, vocês vão observar que os 3 primeiros versículos da carta aos Hebreus já vai deixar clara a ideia, claro o propósito do autor. Cristo é superior a tudo e todos. E aí você vai perceber como ele vai desenvolver, ou como ele vai apresentar as características principais de sua superioridade. As características principais da superioridade de Cristo. Ele vai falar sobre a sua preparação, a sua apresentação ou revelação e a sua preeminência. Então, há um preparo inicial e ele vai desenvolver tudo isso no ensino da carta aos Hebreus sobre preparação, apresentação e preeminência de Cristo, sendo superior a todos, a tudo e todos. Agora, observem que essa ideia é que, inicialmente, apresentada pelos autores aos Hebreus, deve cativar os nossos olhos, os nossos ouvidos, quando nós ouvimos a leitura da palavra, é de que Cristo vai sendo revelado já de imediato, a sua apresentação como o melhor dos melhores, em todos os sentidos. Ele é o melhor dos melhores, ou ele é o maior dos maiores, com respeito a todos os que o antecederam. Então, quando o autor aos Hebreus vai mostrando isso, anjos, homens, profetas, sacerdotes,
a preocupação do autor aos Hebreus é mostrar: vocês não podem voltar, porque vocês encontraram aquele que é o melhor dos melhores, é o maior dos maiores, ele é superior. Isso aqui deve nos cativar à medida em que nós estudamos essa maravilhosa carta. Então, veja que tudo o que foi previsto, tudo o que foi anunciado na Antiga Aliança, tudo o que poderia ser encontrado nos escritos do Antigo Testamento, o autor aos Hebreus vai mostrar que Cristo é absolutamente superior, absolutamente melhor, absolutamente maior. E aí então ele vai mostrar a preparação para Cristo, ele vai apresentá-lo e ele vai fazer isso nos dando uma preparação. Observe, versículo 1: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Ele vai dar uma indicação de como Deus escreveu os escritos do Antigo Testamento. Veja só, nós sabemos que a Escritura é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foi escrita por autores humanos, mas o autor principal da Escritura é o próprio Deus. Então, a indicação dada pelo autor, pelo escritor desta carta, era de como o Senhor escreveu o Antigo Testamento. Qual foi a intenção do Senhor ao escrever as páginas do Antigo Testamento, ou seja, os seus 39 livros? A sua intenção era preparar o mundo, preparar o seu povo para Cristo. Eles precisavam entender, eles precisavam receber essa mensagem. Havia toda uma preparação para que um dia, então, na plenitude dos tempos, como Paulo escreveu aos Gálatas, Cristo viesse. O Filho de Deus, ele encarnasse. Então, observem que nós não conseguimos, por melhores homens que sejamos, alcançar o significado desta mensagem espiritual. É importante lembrar isso. O melhor homem, o homem mais capaz, o homem mais inteligente e habilidoso, ele não consegue romper os limites daquilo que é natural para compreender esta gloriosa verdade espiritual. O autor aos Hebreus, então, ele começa a fazer essa apresentação para que nós entendamos. Ele vai mostrar que sempre o Senhor Deus precisa nos ajudar a entender. Ele vai nos mostrar que o Senhor Deus precisa nos fazer discernir espiritualmente a verdade, a fim de que ela possa ser abraçada ou recebida por nós. Na verdade, irmãos, de forma muito simples, ninguém jamais conheceria a Deus se Deus não falasse com ele. Ninguém jamais conseguiria compreender a Deus e a sua verdade se ele não a discernisse para este homem, para esta pessoa. Então, o autor aos Hebreus, ele vai iniciar a sua carta recordando àqueles cristãos como foi que tudo começou. Como foi que Deus se revelou, como foi que Deus falou. É importante, irmãos, isso. É importante, irmãos, esta mensagem para o nosso tempo. E me permitam aqui, então, uma primeira aplicação, uma primeira contextualização do que nós estamos começando a pensar, estamos começando a refletir sobre a carta aos Hebreus. É que, quando estudamos a palavra do Senhor, quando nós entendemos o conceito do que é a palavra de Deus, a sua revelação, quando nós percebemos que a palavra de Deus, ela nos ensina que Deus sempre se revelou ao homem e que Ele sempre falou ao homem através da proclamação deste santo evangelho, desta preparação para a chegada de Cristo. Todas as vezes que Ele fez isso por seu povo, Ele estava se comunicando com Ele, Ele estava falando ao seu coração. Por que isso é importante? É importante porque quando nós temos esse conceito, quando nós temos essa compreensão elevada do que é a palavra de Deus, a sua pregação, a sua mensagem, é Deus falando, é o povo ouvindo a voz de Deus, nós jamais desprezaremos este momento solene. Nós jamais escolheremos o que fazer no dia em que Deus nos chama
para falar ao nosso coração, para falar com o seu povo. Veja, se não é a palavra sendo dita, se não é a palavra sendo proclamada, é o homem tentando, por seus próprios caminhos, chegar a Deus, ou aproximar-se do Senhor. Mas quando é o povo se dirigindo a Deus e prontamente atento a ouvir a sua voz, a sua palavra, então certamente é Deus falando ao homem. Nós jamais deveríamos desprezar esse momento. Nós deveríamos até criar esse hábito em nossas próprias casas, desde cedo com os nossos filhos. Quando, por exemplo, o menino não entende, a menina não compreende, por que nós temos que ir à igreja todo domingo? Por que nós precisamos acordar cedo para ir à igreja? O pai deveria falar, porque Deus vai falar conosco hoje. Isso é um conceito elevadíssimo acerca da palavra, a revelação de Deus e da sua proclamação. Você jamais iria, então, questionar o fato de ir ou não ir à igreja, a não ser que fosse uma excepcionalidade. Por quê? Porque, em primeiro lugar, você teria consciência de que você estava indo com a sua casa para a igreja, porque Deus estaria, mais uma vez, fazendo ouvir a sua voz. Mas o que acontece em geral? O homem, vamos tomar aqui um exemplo, John MacArthur gosta de usar esse exemplo, o homem, ele é como se estivesse em uma caixa natural, aqui neste mundo. Ele vai usar essa imagem da caixa, e é interessante porque hoje a turma fala sobre pensar fora da caixa, né? Geralmente quando se usa a expressão pensar fora da caixa, é tentar quebrar regras, ou ser um pensador que está além do seu tempo. É uma ideia muito comum hoje. Por exemplo, quando se fala em confessionalidade, e as igrejas presbiterianas, elas confessam, através de seus símbolos de fé, a sua fé, a interpretação da Escritura Sagrada, de modo que ninguém pode interpretar a Escritura, sendo um ministro ou um oficial da igreja, a parte dessa confessionalidade. Vocês assistiram uma ordenação de oficiais domingo passado, domingo à noite. Dentre os votos que eles fizeram, foi de fidelidade a esta confessionalidade. Primeiro, crendo que a Bíblia é a única regra de fé e prática. E, em segundo lugar, que esses símbolos de fé adotados pela Igreja Presbiteriana do Brasil fielmente expõem esta verdade. Então, no meio presbiteriano, quando o indivíduo diz, você precisa pensar fora da caixa, quer dizer, você precisa deixar um pouco essa confessionalidade, você precisa abrir um pouco a sua mente. Veja, essa ideia não é a que eu estou querendo mostrar aqui para vocês, quando MacArthur ele usa esse exemplo de que o homem é como se neste mundo estivesse numa caixa natural. Não, deixa eu tentar explicar melhor isso para vocês. É como se o homem, aqui neste mundo, estivesse trancado nesta caixa, entre quatro paredes, do tempo e do espaço em que ele vive aqui. De forma temporária, de forma natural, é como o homem tivesse encerrado nesta caixa. E aí, MacArthur continua a desenvolver essa reflexão e ele vai dizer o seguinte: é como se dentro desta caixa ele não pudesse enxergar o sobrenatural que está fora da caixa. E ele precisa, ele tem um senso, um desejo de poder conhecer o que está fora, de poder enxergar aquilo que é sobrenatural. E em alguma parte do seu interior, ele sabe que o sobrenatural está ali fora. Mas aí, o que é que o homem tenta fazer? Por si mesmo. MacArthur continua a argumentar. O homem não sabe nada sobre ele ou sobre isso. E então ele vai tentar descobrir o mundo lá fora de sua própria maneira. Ele vai tentar sair da caixa, ele vai tentar fazer pequenos furos na caixa para enxergar lá fora. Ele deseja alcançar o sobrenatural. Ele precisa, ele busca descobrir os segredos do outro mundo. É justamente o que acontece, irmãos, quando o homem faz os seus próprios caminhos, desejando chegar até Deus. Tomem, por exemplo, o que a Bíblia conta logo na Gênese da criação, ou no início,
da vida dos homens neste mundo, quando eles intentaram construir uma torre que pudesse alcançar os céus, ou seja, eles estavam querendo alcançar o sobrenatural, mas do seu próprio modo. Eles queriam fazer o seu nome conhecido na terra, em detrimento de um conhecimento verdadeiro do Senhor, do seu próprio Deus. Ainda hoje, meus irmãos, a mesma coisa acontece. Veja que assim mesmo acontece nos dias atuais, quando o homem encerrado nesta caixa natural, ele procura, por suas próprias forças, chegar até Deus. Quando ele faz isso, surge então uma nova religião. Religião, entenda aqui, da sua palavra original, a tentativa de religar-se com o sobrenatural. A tentativa do homem de religar-se com aquilo que está fora dessa caixa natural. As religiões, portanto, elas surgem assim. É o que sempre ocorre se nós trouxermos este sentido figurativo para a realidade atual. Se nós sairmos da imaginação e pensarmos como os homens ainda hoje continuam fazendo seus próprios caminhos, produzindo seus próprios caminhos até Deus. O que acontece então? Por exemplo, o budista vai dizer que quanto mais nos concentramos e nos esforçamos por alcançar o estado máximo elevado de espiritualidade, que ele chama de nirvana, de repente então nós saímos dessa caixa. É o que um budista vai acreditar. Então a ideia é, você vai conseguir transcender o natural, você vai sair, ela vai se abrir e você vai conhecer a verdade. Quando você pensa, por exemplo, sobre o Islã, basicamente o muçulmano vai dizer a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Mas assim também ocorre com espiritismo, zoroastrismo, hinduísmo, confucionismo ou qualquer outra religião. Na verdade, se nós relacionarmos todas as religiões em uma lista, nós vamos perceber que o esforço delas sempre é humano. O homem criando os seus próprios caminhos para sair dessa caixa e poder contemplar a realidade espiritual. Sempre do mesmo modo. Mas aí, o que é que acontece quando você coloca isoladamente na outra lista, fé cristã ou cristianismo? Não é o homem fazendo o seu caminho para encontrar a Deus, mas é o caminho de Deus até o homem que nós encontramos. Em outras palavras, o que é que ocorre quando Cristo Jesus se faz homem? O homem não sai desta realidade natural, mas o próprio Filho de Deus adentra a caixa, ele entra na realidade natural e ele faz então com que os homens na terra encontrem o céu, os homens na terra conheçam o Salvador. Observem que o autor aos Hebreus ele está trabalhando justamente em cima disso. Ele vai falar que o Senhor nunca deixou de revelar-se ao homem, e ele sempre fez isso, indo ao encontro do homem, mas que nos últimos dias, então, o Filho desce dos céus e pisa este mesmo chão que nós pisamos. Observem, o homem natural não pode escapar àquilo que é sobrenatural. O homem não pode mudar rapidamente esta realidade, ele não pode transcender esta existência, ele não consegue fazer isso. O homem natural não consegue encontrar a Deus. É o que a palavra do Senhor nos ensina. Mas veja que, se nós precisamos conhecer a Deus, alcançá-lo, enxergá-lo, é necessário que Ele fale conosco. A grande maioria aqui presente já deve ter lido toda a Bíblia, ou estudado grandes partes da Bíblia. Não há como fugir da mesma conclusão. Em todos os momentos em que lemos a palavra, nunca os homens sozinhos ou por si mesmos buscaram a Deus. Você vai encontrar sempre o homem indo até ao seu encontro. Vocês lembram o que acontece no Éden? Quando uma terceira voz, ela surge no paraíso, a voz da serpente
a voz do engano, a voz do diabo. O homem então de repente tem noção do que fez. Na verdade ele tenta por seu próprio caminho ser Deus. Mas quem vai até o encontro do homem se faz revelar novamente, procura saber o que aconteceu com ele, promete-lhe um redentor, retira suas vestes mal feitas, mal produzidas, de uma costura apressada e envergonhada, e veste-lhes adequadamente com peles de animais, e continua a falar, falar e falar o próprio Deus. De modo que, meus irmãos, não há nenhuma parte na Escritura onde nós encontremos algo contrário acontecendo. Isso é muito importante. O autor aos Hebreus, então, ele vai trabalhar introdutoriamente esta verdade. Ele vai dizer: não podemos entender a Deus por nossa própria conta. Não podemos, não temos condições. Não podemos alcançar aquilo que é impossível a nós. Não temos capacidade natural de comunicação com o Senhor. Todas as vezes que os homens tentaram fazer isso e ainda hoje tentam, eles vão fazer ou eles vão agir de modo contrário àquele que a Escritura diz. Nunca será perfeito, nunca será algo positivo, nunca será algo corretamente revelado. Por que razão? O homem não pode, por suas próprias forças, buscar o seu Criador. Deus, portanto, segundo Hebreus, capítulo 1, versículo 1, Deus se fez homem, Deus entrou em nossa caixa para que pudéssemos falar com Ele de forma completa e cabal, como nunca havia acontecido, ainda que por meio de seus profetas. Veja, o que o autor aos Hebreus está querendo nos mostrar aqui, ele está querendo nos mostrar, revelar, é que ainda que Deus revelasse a sua vontade, falasse ao seu povo, nada na história seria maior, mais completo e melhor do que quando Cristo desce dos céus, ele entra em nosso mundo, ele toma forma humana e ele então passa a ser conhecido como Jesus Cristo, o Messias que veio ao mundo salvar o seu povo de seus próprios pecados. Veja que este é um distintivo importante, irmãos, para a nossa fé, para o assunto que nós estamos aqui hoje estudando. Isso deve fazer uma diferença grande quando nós, então, lidamos com a Escritura Sagrada, porque ainda hoje nós costumamos ouvir, até mesmo de igrejas evangélicas, uma afirmação que não é consistentemente bíblica. Eu diria que é uma afirmação até insensata. Ela é comum de se sair da boca de um nécio, de alguém que não conhece a verdade. Que frase é essa? Não importa o que você creia ou a religião que você siga. Importa sim. Importa muito para o seu Deus, importa muito para a sua própria vida, o seu estado natural, porque você não conseguirá compreender a realidade fora desta caixa natural onde nós estamos, se o Senhor nosso Deus em Cristo Jesus não nos fizer enxergar as realidades maiores e sobrenaturais. Por exemplo, Lucas capítulo 19, vejam comigo, quando o Senhor Jesus Cristo, ele anuncia o resultado do que aconteceu na casa de Zaqueu. Lucas 19, versículos 9 e 10, por favor. Daí você toma, às vezes a gente pensa assim, né? Que não é algo tão perigoso para nós, que
nós compreendemos isso muito bem. Na verdade, esta não é uma compreensão tão clara, por vezes, na mente de muitos crentes ou na mente de muitas comunidades evangélicas. É só vocês pensarem comigo, com base nesta passagem aqui. Vejam só, Lucas 19, versículos 9 a 10, aqui já são as considerações finais de Jesus, depois da salvação de Zaqueu. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. E aí conclui o Senhor Jesus: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Outras traduções: veio buscar e salvar o que se havia perdido. Qual é a aplicação simples aqui para nós, com base no que nós estamos estudando introdutoriamente a carta aos Hebreus? Todas as religiões humanas, elas refletem seu desejo, seu intento de abrir caminho através desta caixa, onde nós estamos encerrados, na terra. E aí você vai pensar, por exemplo, comigo, que em 2008, eu imagino mais ou menos, não sei se foi 2007, 2008, uma música se tornou tão famosa entre os crentes que eles cantavam, fechavam os olhos, choravam, aquela de Zaqueu, né? E no refrão era: entra na minha casa, entra na minha vida. Zaqueu nunca pediu isso a Jesus. Você já leu Lucas 19, não já leu? Mas cantou, se arrependa. Zaqueu estava num sicômoro, Jesus vinha em meio a uma multidão passando por sua cidade. Ele queria ver quem era Jesus. Ele tinha interesse em conhecer a Jesus. No meio de toda aquela multidão, eleição. Jesus não tinha o Facebook de Zaqueu, e ele também não tinha o Facebook, porque naquele tempo não tinha, né? No meio daquela multidão todinha na Palestina, ele olha e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém ficar em tua casa. Não foi nada de entra na minha casa e entra na minha vida. Foi Jesus que disse: eu vou para a tua casa. E daquele encontro com Jesus, então, Zaqueu professa a sua fé. Lembre-se, Zaqueu era publicano. O publicano era um judeu que trabalhava para o Império Romano, e ele cobrava impostos do seu próprio povo. Então, para o judeu, um publicano, ele tinha um lugar certo no inferno, talvez o pior lugar. E justamente nesse contexto é que Zaqueu desce com alegria, com toda a pressa, porque ele imagina: eu, um publicano, desconhecido de Jesus, baixinho, tento subir numa árvore para vê-lo, no meio de toda aquela multidão que queria conversar com ele. Ele manda me chamar, ele fala comigo, me chama pelo meu nome, manda eu descer e diz que vai ficar hoje, se hospedar hoje na minha casa. De toda essa história, o contexto é que Zaqueu então conhece ao Senhor. Qual é a prova da sua conversão? Que aparentemente, ou praticamente aqui, versículo 8, ele não fica com nada do que ele tinha, porque ele se levanta e diz ao Senhor: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Se você defraudasse o seu próximo, segundo a lei de Moisés, você devolveria o dobro. Zaqueu diz então que devolveria o quádruplo. Nós imaginamos aqui que se ele pegou metade dos bens, deu aos pobres, e possivelmente ele tinha defraudado muita gente, o publicano ganhava em cima do que extorquia, ele tinha que arrecadar para o império, e o império dizia: olha, o que você tirar mais aí é teu. Então os publicanos, eles eram extremamente corrompidos, e ele diz que vai devolver 4 vezes mais. Provavelmente Zaqueu não ficou com mais nada, ele se desprendeu daquilo que ele mais amava, que o corrompia a alma. E aí o Senhor vai dizer a razão porque ele havia descido dos céus, acessado a realidade natural dos homens. Ele era perfeita a revelação do Pai. O Pai já havia anunciado a sua vinda, mas esta vinda então alcançaria plenitude e perfeição quando Cristo, pisando este mesmo chão, dissesse: hoje houve salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É Deus, o Senhor, sempre indo ao encontro do homem. Então, se você ainda ouvia, entra na minha casa, entra na minha vida, não ouça mais, porque está errado, teologicamente é errado, e só deu dinheiro para o cantor. Então, é verdade, né? Então, observem, quando Deus então, em Cristo Jesus, vem ao mundo
essa gloriosa verdade, ela importa muito e precisa ser anunciada. Por que razão? Todas as religiões continuam ainda hoje sendo o desejo do homem por descobrir a Deus. Mas ele nunca descobrirá o Senhor por sua própria religião. O cristianismo, diferentemente, é Deus irrompendo no mundo do homem, mostrando-lhe, dizendo-lhe como ele é. Por essa razão, Jesus Cristo vem. E diz o autor aos Hebreus, ele vai então falar da parte de Deus ao mundo. Por favor, voltem comigo para Hebreus capítulo 1. Você então começa a perceber no versículo 1 que Deus vai falar, e Ele vai falar na história muitas vezes, Ele vai falar de muitas maneiras, e observem o final do versículo 1, Ele vai falar aos pais pelos profetas. Em outras palavras, o autor dos Hebreus está dizendo, Ele falou através do Antigo Testamento, Ele usou homens como seus instrumentos, mas Ele, o Senhor, estava por detrás deles, iluminando-lhes, capacitando-lhes. Os homens nunca falaram suas próprias palavras quando representaram a Deus, quando agiram como embaixadores de Deus. Eles sempre falaram de acordo com a capacitação e iluminação do próprio Senhor. O que é que os deístas vão dizer? Essa corrente filosófico-religiosa. O deísmo vai afirmar que Deus cria o mundo, eles não negam que Deus criou o mundo, mas eles vão dizer que Deus, depois de criar o mundo, o abandonou, deixou então o mundo solto, ao léu, e todas as coisas que acontecem, portanto, os deístas afirmarão, não são responsabilidade do Senhor. É diferente do que o Antigo Testamento, por exemplo, nos ensina. Ele vai nos mostrar que Deus jamais se separou da sua criação. Ele vai nos ensinar que Deus participa, sim, Ele está em atividade em nosso mundo. Ele não só criou o mundo, mas Ele é o provedor de todas as coisas, de modo que nada foge ao seu controle. Deus é vivo e verdadeiro. Esta é a grande diferença do Senhor de toda a terra para os falsos deuses criados pelos homens. Eles têm boca e não falam, têm olhos e não veem, nariz e não cheiram, ouvidos e não ouvem, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Há grande diferença, sim. Aquelas milhares de imagens e falsos deuses aos quais os homens se curvam, macacos ou vacas que os homens veneram, reverenciam como se deuses fossem. Há grande diferença, sim. O Deus que criou todas as coisas, inclusive a nós, Ele continua a governar, Ele continua a agir, Ele não está mudo, Ele não é indiferente, Ele é o Deus da Escritura, Ele é a causa primeira de todas as coisas. A Escritura diz, Ele fala, e Ele falou primeiramente pelo Antigo Testamento, que não é apenas uma coleção de escritos de ética, moral ou de palavras de sabedoria, não. É Deus falando constantemente, filho meu, dá-me o teu coração. Veja que nesta hora, justamente, o autor dos Hebreus vai dizer como Deus falou. Observem, muitas vezes e de muitas maneiras. No idioma original, ele vai usar aqui um jogo de palavras. Ele vai mostrar como Deus fala de muitas vezes e de muitas maneiras, por uma visão, às vezes por uma parábola, às vezes por tipos ou prefigurações, às vezes por símbolos. De muitas formas o Senhor então falaria ao povo através dos escritos do Antigo Testamento. Mas a verdade é que Deus sempre falou. Ele nunca deixou de se comunicar com o seu povo. Isso também inclui as palavras dos homens e também as palavras dos anjos. Deus enviou anjos para falar para os homens, mas principalmente Deus então enviaria homens para falar da sua parte. Deus então usou estes homens, suas personalidades,
ele usou suas mentes, e eles estavam totalmente inspirados pelo Espírito de Deus, de forma a escrever tudo o que nós temos nestes preciosos livros que formam a Bíblia. Irmãos, precisamos crer nisso de todo o nosso coração. A Bíblia não é apenas um livro que a gente lê no fim de semana, quando lemos para a escola dominical. A Bíblia não é apenas um livro que nós abrimos quando lemos nos sermões dominicais. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Deus fala ao seu povo pela palavra e mais. Deus fala ao seu povo quando esta palavra ela é proclamada. Há algo especial neste acontecimento. De modo que você privar-se e privar os seus filhos, a sua casa, deste momento, é desejar a própria morte deles. Eu diria que nenhum cristão, muito mais um líder, um oficial de igreja, poderia desprezar este momento. Mas quantos de nós desprezam, infelizmente? Quantos de nós desprezamos? A preocupação, então, quando aquele homem, aquele autor escreveu àqueles cristãos, vocês estão desejando abandonar o que é de mais precioso. Vocês não podem fazer isso. Por quê? Ele vai mostrar. Deus falou de muitas maneiras e de muitas vezes, de muitas formas. Deus falou. Mas ele vai então desenvolver um contexto importante. Ele vai mostrar que estas formas, elas passavam pelas estruturas, pela forma literária que a Bíblia foi escrita. Veja que maravilha, você tem cartas, você tem livros, você tem literatura de sabedoria, você tem poesia, você tem livros históricos, você tem escritos proféticos e muito mais. Esta preocupação do autor aos Hebreus é mostrar toda essa revelação. Ela foi progressivamente sendo dada ao povo de Deus. É como você começa a criar o seu filho e ele vai aprendendo a se comunicar. E aí ele aprende a falar. Depois ele vai ser ensinado a ler, ele lê pequenas palavras. Depois ele consegue ler frases, depois ele consegue ler orações maiores, ele consegue ler textos, livros. Essa é a ideia de algo progressivo, ou seja, crescente. Deus então se revelou assim, e voltar atrás seria esquecer que tudo aquilo culminaria no próprio Senhor Jesus Cristo. De modo que, irmãos, nós temos aqui diante de nós uma verdade que é ensinada, que nós precisamos compreender ainda hoje, para que saibamos como estudar a Escritura Sagrada. Para entender por que determinadas práticas antigas não são mais hoje pertinentes. Porque muitos aspectos cerimoniais dados na antiga aliança, eles não são mais observados hoje. Por quê? Porque a revelação dada por Deus, Deus falou ao seu povo, e esta forma pela qual ele falou, ela foi progressiva, ela veio se desenvolvendo no decorrer da história. Veja só, Mateus capítulo 5, versículo 17, por favor. Mateus capítulo 5, versículo 17. Jesus fala sobre isso no Sermão do Monte, de uma forma muito própria, muito precisa. Você tem o Antigo Testamento sendo dado por Deus de uma forma linda, bela, importante, autoritativa, que é a palavra de Deus, mas também progressivamente sendo revelado. Por quê? Porque ainda não estava completo. Observe que quando o Senhor Jesus vai falar da revelação divina do Antigo Testamento e também como ela era progressiva, veja que ela vai progredir até o cumprimento do próprio Redentor. Mateus 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas.
Não vim para revogar, vim para cumprir. A expressão lei ou os profetas apontava para os escritos do Antigo Testamento. Qual a Bíblia que Jesus usou em seu tempo? O Antigo Testamento. O Novo Testamento não estava escrito ainda. Não estava escrito. Então ele vai dizer, porque em verdade vos digo, versículo 18, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ou seja, Jesus Cristo vem para cumprir a lei. Ele vem para atender às promessas antigas, o que Deus falou e teria o seu cumprimento nele. Isso é importantíssimo para nós ainda hoje, irmãos, para a vida da igreja, para a saúde espiritual da igreja. Observem, a revelação ela vai progredindo da promessa ao cumprimento. Deus prometeu e cumpriu em Cristo Jesus. Deus anunciou e então Jesus Cristo vem e publica esta verdade. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, isto nos faz entender que toda a Escritura é proveitosa. Isso nos leva a entender porque tanto o Antigo quanto o Novo Testamentos precisam ser encarados, estudados e ouvidos quanto à sua pregação como palavra de Deus. Por que razão? Porque estes compõem a Sagrada Escritura, eles anunciam o próprio Cristo. Então, as cerimônias antigas, as profecias, o seu progresso, a sua revelação, tudo tem a sua culminância, cumprimento total em Cristo. Provém de Deus e foi dado por Deus através de seus mensageiros. Em nosso tempo, surge novamente algo que não é tão novo assim. Essa elaboração filosófico-religiosa, ela cresce no chamado período do modernismo teológico, século XIX, na Alemanha, e está ganhando força, parece algo até bonito, cativante, e tem enganado muitos jovens e até mesmo muitos velhos. O que é que eu quero dizer? Muitos estão pregando e ensinando que Jesus é a chave para a interpretação da Escritura. Numa linguagem mais técnica, que Jesus é a chave hermenêutica para nós entendermos a Escritura. A explicação inicial, ela cativa, porque vai se mostrar ou se ensinar basicamente aquilo que nós estamos vendo até aqui. Tudo aponta para Cristo, tudo deveria se cumprir em Cristo, mas onde é que está o grande perigo? Quem defende essa tese, que Jesus é a chave hermenêutica para interpretar a Escritura, não seguindo esse padrão de que toda a Escritura aponta para Ele, que Ele é o centro da Escritura, mas que toda a palavra de Deus é a verdade de Deus, chega à seguinte conclusão: se Cristo é a chave hermenêutica e o centro para interpretar a Escritura, logo nem tudo o que está na Escritura foi dito por Jesus. Aí começa a se dizer, olha, tem coisas que Paulo falou que contradisseram a Jesus, então não foi Jesus que falou, a gente não precisa observar. É aquela velha ideia de que a Escritura não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Isso é perigoso. Você começa então a rejeitar verdades claras e espirituais, reveladas e que jamais contradisseram o ensino de Cristo, mas compõe esta revelação progressiva da verdade, porque tudo sempre, e aí está certo, toda a verdade, a cumprida, a que se cumpriu, a que há de se cumprir, ela está centrada naquele que é o verdadeiro sentido real da mensagem da palavra Jesus Cristo. Então, isso nos livra também, irmãos, de outro perigo. A palavra de Deus é suficiente para nós, então nós não vamos buscar outra fonte de revelação. Se a palavra de Deus é suficiente para nós, nós não vamos procurar outra fonte para então vivermos e procurarmos agradar a Deus e servir a Deus. Ela, a Escritura, é suficiente, precisa ser estudada, precisa ser ouvida.
precisa ser crida. Você então começa a notar que o que a Escritura vai nos ensinando com o passar do tempo é extremamente necessária para os nossos dias. Eu quero finalizar apenas citando para os irmãos duas passagens que são relevantes. A primeira delas é 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. 20 e 21 nós vamos tomar. Quando o autor aos Hebreus diz que nos tempos antigos Deus falou aos pais pelos profetas, ele então vai lembrar personagens importantes naqueles dias, que falavam sob a autoridade de Deus, com a autoridade dada pelo Senhor. Quando nós tomamos o Novo Testamento, essa verdade ela então é afirmada. E, por exemplo, vejam o que Pedro vai dizer, o apóstolo Pedro, 2 de Pedro 1, 19, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, ou seja, não veio do esclarecimento dos seus autores humanos. Os homens não escreveram segundo aquilo que eles achavam que deveriam escrever. Por quê? Versículo 21. Nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai também afirmar a outra passagem, então, que eu quero citar para vocês, para a gente encerrar. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A Escritura é recebida por nós sob inspiração, ou seja, a Escritura que o Senhor nos deu foi inspirada por Ele. Ele tomou esses homens, soprou em suas mentes o que queria registrar para a sua glória, para a nossa salvação. Ele o fez. Toda a Escritura, então, completamente inspirada por Deus. Veja, Deus não ocultou a sua palavra. Ele não deixou que os homens escrevessem o que desejassem, não. Diz a Escritura, nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Essa é a revelação de Deus. Esta é a sua revelação progressiva, preparando o seu povo na história para a vinda do seu Filho Jesus Cristo. O que é que nós então podemos aqui, mais uma vez, aprender? Se o Senhor nos permitir, nós vamos continuar e ver ainda um pouco mais no próximo domingo sobre esta introdução maravilhosa. O que nós precisamos aqui novamente reafirmar o valor que a Escritura deve ter para nós como crentes. O valor que a palavra deve ter como fonte única de autoridade para a nossa vida. A Escritura sendo vista como a única regra, o prumo de Deus para a alma do homem. E mais, a palavra de Deus como a única fonte de revelação segura, real, verdadeira, acerca do propósito de Deus para a salvação do seu povo. Nos últimos dias ele falaria pelo Filho, o que isso implica, que de forma perfeita a palavra final então viria através do Verbo que se fez carne. Ninguém jamais veria ao Senhor, mas o Deus então unigênito que está no seio do Pai viria revelá-lo, Jesus Cristo. De modo que não pode existir uma vida real para o crente, para a igreja, se ele não tiver esta gloriosa compreensão. Infelizmente, irmãos, o desprezo pela Escritura tem produzido o que vemos hoje: falsas revelações, falsas profecias, uma busca frenética por sinais e maravilhas,
Por outro lado, uma estrutura muitas vezes fria e indiferente das igrejas para com a verdade de Deus. Cristo não é visto como Rei e Senhor, e as igrejas então são manipuladas pelos homens que as governam segundo o seu bel prazer. Não. Quando nós conhecemos a verdade, sabemos que Cristo é a palavra final, jamais seremos tentados a fugir ou correr para qualquer outro lado ou qualquer lugar. Jamais tentaremos com as nossas próprias forças buscar ao Senhor, jamais apresentaremos outra pregação do Evangelho senão esta, verdadeira e revelada na Escritura. Jamais diremos, não importa a sua religião ou a sua fé, importa sim, muitíssimo. É necessário que você creia em Jesus, porque se você não crer que Ele é o eu sou, você irá morrer em seus pecados. A igreja de Cristo precisa resgatar esta preciosa verdade. Não esqueçamos disso, irmãos, todas as vezes que nos ajuntarmos para ouvir a pregação. Esqueçam o pregador. Procurem ouvir se o que ele diz é bíblico. Esqueçam o homem. Procurem ouvir se o que ele anuncia é de acordo com a Escritura. Esqueçam o pastor. E procurem achar na pregação dele uma centelha da mensagem do Cristo. Ele é o Senhor e Salvador de seu povo. Na próxima mensagem, no próximo domingo, se Deus quiser, nós vamos prosseguir. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Pai, pelo privilégio que temos mais uma vez de ouvir a Tua voz. É a Tua palavra, Senhor. O Senhor nos ensina, através deste escrito, um homem que foi separado para registrar a Tua vontade, de que o Senhor sempre e sempre falou ao povo, falou aos homens, aos pais, falou aos nossos patriarcas, os nossos pais, pelos Teus instrumentos humanos, os profetas. Mas de forma perfeita, cabal, nos últimos dias, o Senhor nos falou através do Filho. E quem Ele é a expressão exata do seu ser. Jesus, Ele é o resplendor, Senhor, da Tua própria glória, da Sua própria glória. Obrigado, Senhor, porque é um privilégio para nós, mais uma vez, ouvirmos a Tua palavra. Concede-nos, ó Deus, um temor santo, um apreço real, um amor muito grande pela Tua palavra, pois ela é a verdade salvadora. Ela é única e útil para nos educar, nos edificar, nos repreender, nos habilitar a Te servir, Senhor. Não permitas, ó Pai, que negligenciemos este momento tão precioso. Não permitas, ó Senhor, que tenhamos a palavra como o último livro, mas que seja ela para nós sempre o primeiro de todos. Não é uma questão, Tu sabes, ó Senhor, de adorarmos a palavra, pois ela sempre nos ensinará a adorar ao Senhor somente por meio de Cristo. Que esta verdade preciosa esteja firme em nossos corações, no compromisso daqueles que ensinarão logo mais. Não busquem falar de si mesmos, não busquem sobrepujar a palavra com suas experiências, não, mas falando a palavra em amor, falando a palavra corajosamente e no temor do Senhor, apresentem a Cristo sua beleza, mostrando aos homens como sempre o Senhor preparou o mundo para que esta promessa em Cristo se cumprisse e todos aqueles que olhassem para Ele com fé obtivessem salvação. Em nome de Jesus oramos. Amém.